É o governo entrando numa semana decisiva sobre as tarifas americanas. É aquele momento de negociação com o governo de Donald Trump. Representantes americanos devem definir até a próxima quarta-feira se aplicam aquela taxa de 25% sobre as exportações brasileiras. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Duda Cambraia, está lá em Brasília e vai trazer para a gente as últimas informações que temos sobre o andamento dessas conversas, se afinal essas tarifas tendem ou não a ser aplicadas. Duda, conta para a gente. Bom dia. Bom dia novamente, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham na manhã desta segunda-feira. Carol, entre hoje e amanhã é esperado, então, uma última reunião entre o governo brasileiro e o representante comercial dos Estados Unidos. E nessa reunião, a expectativa é que o representante comercial dos Estados Unidos já dê uma prévia ao Brasil de como será a decisão da investigação da seção 301. Se essa sobretaxa de 25% será aplicada ao Brasil, quando começaria a valer essa sobretaxa e quais os setores mais afetados. Aqui nos bastidores do Palácio do Planalto, auxiliares do presidente Lula já veem essa aplicação da sobretaxa como um cenário mais provável. Antes de quarta-feira, então, a expectativa é que aconteça essa última reunião entre os dois governos no âmbito daquele grupo de trabalho para tratar sobre o tarifaço. A gente lembra, Carol, que em maio o presidente Lula foi até Washington, se reuniu com o presidente Donald Trump e desde maio ficou acordado esse grupo de trabalho entre as duas equipes técnicas para tratar sobre o tarifaço do ano passado. No meio do caminho, então, veio uma nova sobretaxa, duas novas sobretaxas, na verdade, uma de 12,5% em relação a trabalho forçado e outra de 25% específica para o Brasil, que trata de 6 pontos. O presidente Lula se reuniu com os ministros de Estado aqui no Palácio do Planalto na última sexta-feira para alinhar a estratégia desses últimos dias de negociação antes de uma possível aplicação do tarifaço na quarta-feira, Carol. E aí, nessa reunião com os ministros, Lula manteve a estratégia de negociar a nível técnico e não abrir mão de pontos importantes para o governo brasileiro, como, por exemplo, o PIX e uma possível taxação do etanol. Esses dois pontos não estão na mesa de negociação. O Brasil vê, então, como iminente essa aplicação da sobretaxa de 25% já na quarta-feira. Isso porque o Brasil avalia que o governo norte-americano tem dado sinais negativos em relação a um avanço nas negociações. Um outro cenário, visto como improvável, mas que o governo brasileiro ainda não descartou, é o adiamento, na verdade, dessa taxação para depois das eleições, em aceno a Flávio Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos na última semana para negociar contra esse tarifaço. Mas na avaliação do Palácio do Planalto, se o representante comercial dos Estados Unidos adiar essa taxação, Carol, seria visto como um ponto político muito evidente. Por isso que o Palácio do Planalto trabalha com o cenário já da aplicação dessa sobretaxa de 25% na próxima quarta-feira. Antes, portanto, é esperada essa última reunião, a quinta reunião do grupo de trabalho, entre o ministro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o representante comercial dos Estados Unidos. Essa reunião deve acontecer antes de quarta-feira e aí sim, os Estados Unidos já devem dar uma prévia ao Brasil de como será essa aplicação de um novo tarifaço. Carol. Claro que a gente vai estar de olho nessas negociações, daqui a pouquinho, inclusive, trazendo os impactos econômicos já precificados por aqui, caso, de fato, essas tarifas sejam aplicadas. Duda está lá em Brasília, daqui a pouquinho conversa mais com a gente. Até já, Duda. Vamos agora mudar de assunto. Estamos aí numa semana pré-recesso parlamentar e temos um Congresso ainda com uma pauta indefinida, justamente pautas que o governo tem interesse. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista Theo Cury, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Theo? Mais uma vez, bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia para você, ótimo dia para quem está com a gente. Bem-vinda de volta. Obrigada. É isso, é recesso parlamentar que vem por aí e naquela volta que também teremos, já mirando eleições, né, Theo? Olha o desafio para o governo, com o calendário cada vez mais apertado.
Calendário cada vez mais apertado, essa é a última semana antes do início do recesso parlamentar. O recesso do Judiciário começou no dia 2 de julho, vai até o dia 31 de julho. O recesso parlamentar, ele começa no dia 18 de julho e as atividades são retomadas no começo de agosto, junto com as atividades do Judiciário também, mas são menos semanas de suspensão das atividades. Ao mesmo tempo, há menos tempo nessa semana para deliberação de assuntos que são considerados prioritários para o governo do presidente Lula, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. São propostas, projetos ou apresentados pelo governo ou por parlamentares que tramitam na Câmara e no Senado e que o governo tem uma grande expectativa de que avance mirando as eleições, porque podem ser projetos e propostas para apresentar como produtos numa vitrine eleitoral na busca do presidente Lula pela reeleição. O tempo é muito curto para votar inúmeros projetos, inúmeras propostas, e há um temor que, com a retomada das atividades do Legislativo a partir de agosto, não haja tempo suficiente. Pode parecer que tem, mas é um segundo semestre, com eleições a partir do dia 15 de agosto, dá-se início ao processo eleitoral de fato, com campanha na rua, viagens pelo Brasil e um Congresso cada vez mais esvaziado. E o próprio Congresso, né? A gente está falando aí do governo de olho nessa pauta eleitoral, mas o próprio Congresso também. Quando a gente olha, por exemplo, a retomada dos trabalhos na Câmara, já há ali uma limitação das sessões presenciais, justamente porque os parlamentares também já estarão focados em seus palanques. Focados nos palanques deles próprios e de aliados. Esse é o foco principal, tanto dos deputados como dos senadores nesse segundo semestre. Deputados que buscam a reeleição, senadores que vão renovar a casa em 2/3, buscando, muitos deles, 2/3 a reeleição ou a disputa a uma outra vaga, como de governador de estado, por exemplo. E os deputados a mesma coisa, alguns deles também disputando o governo de estado ou tentativa de disputar a presidência da República, fora quem vai fortalecer os palanques dos aliados nos redutos eleitorais. Então, há um esvaziamento natural do Congresso Nacional nos meses de setembro, outubro, novembro, lá por novembro começa a retomar, mas aí o tempo também é muito mais curto do que a gente via no primeiro semestre, porque o segundo turno das eleições é no final de outubro, novembro as atividades voltam. E há uma medição de temperatura de quem vence as eleições. Seja o presidente Lula, seja eventualmente um outro candidato, como por exemplo Flávio Bolsonaro, nessa disputa polarizada, são os dois que lideram as pesquisas eleitorais, nada garante que os projetos de agora serão prioritários em novembro. Há uma mudança também de avaliação, porque há uma mudança na composição da Câmara dos Deputados em 2/3 do Senado. Então, com isso, há também uma mudança dos rumos políticos e de interesse dos parlamentares. Entre as pautas paradas, vou destacar aqui na nossa conversa com o Theo Cury, por exemplo, lá no Senado, o fim da escala 6x1. Grande aposta do governo federal, que passou com facilidade e rapidez na Câmara dos Deputados, mas quando chegou no Senado ficou por lá parada. Está estacionada desde então, há uma avaliação de que tem um cunho eleitoral muito grande, que isso tem um impacto econômico motivado por uma tentativa de se capitalizar eleitoralmente para as eleições desse ano, isso por vários setores e segmentos da economia. A presidência do Senado Federal, Davi Alcolumbre, segurou a tramitação desse texto, que foi muito acelerada na Câmara dos Deputados, teve uma tramitação célere por lá. Escala 6x1, o projeto de lei dos combustíveis, o projeto de lei que aumenta o teto do microempreendedor individual de R$ 81 mil para R$ 140 mil, PLP dos combustíveis, enfim, há uma série de propostas, de projetos das dívidas rurais que têm um impacto muito grande econômico no setor e é aguardado por muitos anos. São alguns dos temas que estão parados, PL da misoginia, enfim, são algumas das propostas e projetos que têm também impacto eleitoral, inclusive para os deputados e para os senadores, que por enquanto estão suspensos, paralisados, sem previsão de andar com uma rapidez grande a ponto de serem aprovados ainda nessa semana. Vamos falar mais sobre esse assunto também, ainda hoje com o Theo. Até mais, Theo. Até.